amigos e amigas, meu nome é Eduardo. A gente vai trabalhar agora um pouco com trigonometria. Nossa preocupação aqui nessa série de vídeos é fazer uma revisão geral, né? Começando bem pelo básico mesmo, né? Para ajudar a todo tipo de público. Se você já se sente mais confortável com alguns conceitos, pode ir pulando para os vídeos mais específicos, né, de suas dúvidas ou do que você quer lembrar. Esse vídeo tem um aspecto introdutório e a gente tem aqui como ideia trabalhar um pouquinho da história da história da trigonometria. História, tô me acostumando aqui ainda. Um pouquinho da história, analfabeta aqui, como eu escrevi, da trigonometria, e aqui na introdução a gente já vai aproveitar para discutir um pouco os conceitos de ângulos. Bem básico, mais no sentido de relembrar mesmo a quem já está muito tempo sem estudar ou quem está vendo agora, né? Quem está começando a ver agora. Então vamos começar um pouquinho aqui com o histórico da trigonometria. Trigonometria é um nome de origem grega, né? Ela se origina aqui dos termos trígonos, que significa triângulo, e métron, que significa medida. Então uma ciência que se baseia aí nas medidas, né, dos triângulos, nas relações das medidas dos triângulos. E é aqui o que o nosso texto fala, né, a relação entre os lados e os ângulos dos triângulos. É uma coisa muito antiga, né, que foi vista por várias civilizações, concomitantemente em intervalos diferentes de tempo ali. E Parcos de Nicéia, grego do período helênico, né, aqui viveu entre 190 e 120 a.C., é o fundador da trigonometria como ciência, né? A ele são atribuídas as primeiras tabelas trigonométricas e ele vai organizar todo o estudo baseado em trigonometria, que é importante também para o início da astronomia como ciência. Vamos passar aqui para outro slide. E aí a gente cita aqui o Teorema de Pitágoras, que é bem conhecido, né? Bem conhecido, tem até a música do Mamonas Assassinas, né? Que é a soma dos quadrados dos catetos é igual a quadrado da hipotenusa, né? E é a partir desse teorema que se desenvolvem as fórmulas das identidades das funções trigonométricas, né? Aquele velho cosseno é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado, né, do ângulo em questão. E aí, com o desenvolvimento do cálculo diferencial integral por Newton e Leibniz, a trigonometria ganhou um lugar primordial na matemática. Aqui está errado esse acento. Não tem, né? As funções trigonométricas... não, sim. As funções trigonométricas estão associadas a estudos de muitos ramos da física, química, biologia e etc. Na física, por exemplo, as funções, né, de frequência de onda e tudo é muito baseado na trigonometria, né? Ela está sempre presente aí em outros campos também. E aqui por curiosidade, a gente colocou, né, um selo que foi feito em homenagem a Pitágoras, um selo grego famoso. E aqui está a relação, né, dos quadrados. A gente vê aqui, a gente tem um quadrado de lado 3, a gente tem um outro quadrado de lado 4 e a gente tem um quadrado de lado 5. Isso é um chamado triângulo pitagórico, né? Triângulo pitagórico perfeito, né? 3, 4, 5 são os lados do triângulo. E a relação do teorema de Pitágoras se estabelece bem aqui, né? Se a gente for ver, a gente tem aqui, vamos lá, 5, né, ao quadrado, que vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado.
Vamos lá, colocar uma seta aqui. E a gente tem lá 25, né? 5 ao quadrado. Vai ser igual a 9 mais 16. Se a gente somar 9 com 16, a gente chega exatamente a 25. E prova-se aqui que esse é um triângulo pitagórico perfeito, pois o teorema de Pitágoras está visto aqui, né? 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então é esse tipo de triângulo, não só o triângulo pitagórico perfeito, mas ao triângulo retângulo que a gente vai estudar, né, no início aqui da trigonometria, né, do estudo de trigonometria. Bom, primeira coisa aqui, como eu falei lá delineando os nossos objetivos, né, primários, é a definição de ângulo, né? A definição de ângulo é um pouquinho controversa, mas aqui a gente tem uma que é mais ou menos estabelecida, que diz o seguinte: o ângulo é a área interna ou externa a duas semi-retas com um ponto em comum chamado vértice. Basicamente, vai nos interessar nos nossos estudos a área interna. E aqui, vamos lá. RS são as semi-retas que formam um ângulo O. E O é o vértice do ângulo, melhor dizendo. Aqui faltou um erro. O é o vértice, RS são as semi-retas. O vértice é o encontro aqui, é o ponto de origem das semi-retas. Aqui poderiam ser segmentos de retas também, eles poderiam ter início e final, né? Uma reta, ela não tem início nem fim, né? Ela é infinita. Uma semi-reta, ela vai ter um ponto de origem e vai ser infinito, vai seguir ao infinito. Um segmento de reta vai ter origem e final. Então segmentos de reta, enquanto segmentos de reta também podem formar vértices. E aí, obviamente, tendo vértice, a gente vai ter ângulo, né? A região laranja aqui marca o que a gente chama de ângulo. Todo mundo tem uma ideia, né, já meio que pré-concebida de ângulo, porque a gente vê aí no esporte, né, principalmente, acho que é onde a gente mais vê no nosso cotidiano, né, a palavra ângulo, a gente mais ouve, né? O cara que fez uma manobra de 360 graus, um gol, né, que o cara chutou uma bola no ângulo, enfim. É esse encontro aqui dos vértices. E aí a gente pode designar um ângulo com acento sobre a letra que representa o vértice, né? Que no caso o O, com acento, ou aqui para marcar que o vértice é o encontro das retas RS, né? ROS, com acento, ou podemos representar o ângulo por uma letra grega minúscula, no caso aqui a gente usou o θ. E muito importante, a gente mede sempre o ângulo no sentido anti-horário. A gente parte daqui para lá para medir o ângulo, né? A gente faz sempre a medição do ângulo nesse sentido, indo contra o giro do relógio. E aí aqui a gente tem a classificação dos ângulos, né? Primeiro, é importante ressaltar que a forma que a gente usa para medir o ângulo é uma escala sexagesimal, né? Que é baseada no número 60. Então, uma volta completa se convencionou que teriam 360 partes iguais. E o grau, né, seria a unidade dessa divisão, nessa medida aqui específica do ângulo. O ângulo pode ser medido por outras unidades. Nessa aqui do grau, a gente divide uma volta completa em 360 partes iguais, 360 graus. O símbolo da unidade está aqui, né? É esse Ozinho ali. Dizemos que uma volta completa mede 360 graus, que foi o que a gente já falou. E, portanto, 180 vai representar meia volta, 180 graus. E 90 graus vai ser um quarto de volta. Se um ângulo possui medida de 90 graus,
chamamos o ângulo de ângulo reto, que é esse primeiro aqui que nós temos, reto. Se for menor que 90, é um ângulo agudo, aqui, e quando ele for maior que 90, né, quando a gente medir daqui para lá e ele passar do ângulo reto, ele será um ângulo dito obtuso. Vamos prosseguindo aqui. Os ângulos podem ser subdivididos em partes ainda menores que o grau. A primeira fração de 1/60, né, 1 grau dividido em 60 partes, é chamada minuto. E a outra é o segundo. Aqui tem um erro também. Teria que ser 1 grau dividido por 3.600, né, que é 60 duas vezes. Porque a primeira vez que se divide por 60 é um minuto. E aqui que é determinado por um apóstrofo simples, como a gente vê ali. E o segundo, que é um apóstrofo duplo, aqui é o sinal dele, ele é 1 minuto dividido por 60 partes, ou é 1 grau dividido por 3.600 partes. Então a gente pode aqui representar um número desta forma, né? Um grau, né? Melhor dizendo, um ângulo, desculpe. Dessa forma. Primeiro o grau, depois o minuto, depois o segundo. E a gente lê da seguinte forma, por exemplo, o nosso aqui: 25 graus, 32 minutos e 40 segundos. É essa forma mais comum da gente encontrar as representações numéricas do ângulo. E aí, por último aqui, que a gente vai ressaltar, são as relações de complementaridade de dois ângulos, né? Ou mais ângulos. Essa relação pode se estender. Ângulos complementares são ângulos que têm a soma deles, né? A soma dos valores deles é resultante em 90 graus. Como o nosso alfa aqui e beta, né? Eles estão os dois contidos num ângulo reto, né? No intervalo de um ângulo reto. Então a soma dos dois naturalmente vai ser o valor desse ângulo reto, né? E aqui a gente destaca, né? Vamos supor que θ tenha o valor de 30 graus e beta tem o valor x. Então, se os dois ângulos são complementares, eles vão valer 90 graus. 90 graus. E a gente iguala isso aqui a θ mais beta. Se a gente sabe que θ é igual a 30 graus, a gente pode reorganizar isso aqui, né? E dizer que beta é igual a 90 graus menos menos 30 graus. Beta vai ser, portanto, eu já estava dando spoiler ali, né? 60 graus. Isso é uma forma da gente encontrar, às vezes, valores de ângulos que estão ocultos no problema. A gente sabendo uma relação aqui de complementaridade, a gente consegue calcular o valor de um ângulo pelo outro. Uma outra relação que a gente tem é a relação de suplementaridade, que é quando dois ângulos somados têm o valor de 180 graus. Que é esse caso aqui, né? Estão os dois dentro do intervalo de 180, né? E dividindo esse intervalo em duas partes, então a soma dos dois só pode ser 180. Então aqui, pelo mesmo princípio da outra, a gente coloca aqui o valor de θ. Vamos lá, θ. Opa, deixa eu selecionar uma caneta melhor aqui. θ é igual a 75 graus.
E aí, se θ é igual a 75 graus e beta mais θ é igual a 180, beta vai ser igual a 180 menos 75 graus. Ou teremos aqui beta com valor de 105 graus. É uma outra forma de calcular. Essas relações serão interessantes porque as somas dos ângulos internos de um triângulo, qualquer ele seja, tem 180 graus. Então, os dois ângulos internos de um triângulo vão ter a relação de suplementaridade em relação ao terceiro ângulo. Então, daí a gente já tira a importância aqui dessa relação. E como a gente vai estudar triângulos retângulos, um dos lados do triângulo retângulo é 90 graus. E a relação de complementaridade pode nos ajudar, em alguns casos, a descobrir os valores também dos ângulos internos. Bom, essa primeira aula fica por aqui. Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu vou disponibilizar no link uma lista de exercícios e o gabarito. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui nos comentários, que a gente vai ter a maior satisfação aí em elucidar. Então, nessa nossa primeira aula, a gente fica por aqui. E em breve estaremos lançando os próximos conteúdos, né, de trigonometria e de outras áreas da matemática e física. Um abraço.